VBA no Excel para iniciantes. Essa é a nossa segunda aula avançada. Na aula de hoje, vamos falar de List View, excluir, transfere e cadastra. Na aula de hoje, de List View avançada, vamos estar transferindo dados entre List View, trabalhando com a estrutura ForNext, excluindo dados da planilha transferida e cadastrar em outra planilha dados transferidos. Só reforçando, pessoal, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, curta, comente os nossos vídeos aí. Observe que já tem bastantes vídeos, certo? Nossa playlist aí de curso de Excel VBA para iniciantes. Já temos 21 vídeos, temos 36 vídeos sobre dicas VBA, temos 2 vídeos sobre aula de Listbox, temos vídeos sobre tirando dúvidas dos inscritos, como criar tela de login com foto, completo, certo? Temos como gerar código de barras, completo também, com consolidação de dados, e assim por diante. Um dos nossos últimos vídeos mais vistos, o método FIND, certo? Então, só reforçando, veja os vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar por dentro, certo? Porque muitos vídeos vão ser gravados como privados. Então, só quem é inscrito vai poder estar vendo os vídeos, certo? Beleza? Bora para a aula de hoje. Então, estamos trabalhando aqui com o mesmo form que trabalhamos nas duas últimas aulas, certo? Vou deixar o link aí na descrição dos vídeos. Vou clicar aqui em formulário. E na última aula, que foi a aula passada, a gente aprendeu como atualizar esses dados, certo? Ou seja, a gente marca os dados que queremos e atualizamos conforme o critério. Por exemplo, instante 6, então vai atualizar os dois dados que eu marquei como instante 6, certo? Clicar em atualizar e repare que os dados que eu marquei, o item 3 e o item 5, agora é instante 6, beleza? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai aprender a fazer o quê? Eu vou ensinar vocês como excluir vários itens, certo? Conforme o item marcado. Vamos aprender a transferir esses itens, certo? Como eu não marquei nenhum aqui apareceu transferido. E conforme eu transferir esses dados desta list view para esta, que é um outro form, ele vai estar sendo excluído tanto na list view como na guia cadastro, certo? Então, conforme eu transfiro os dados, vai estar sendo excluído na guia cadastro e na minha list view. E quando eu clicar aqui em cadastrar, ele vai estar sendo cadastrado nessa outra guia aqui, chamada itens transferidos, certo? Então, hoje é o que vamos aprender, está aprendendo no caso. Vou fechar aqui meu form. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu project não esteja aparecendo, você clica em exibir, Project Explorer. Eu tenho dois formulários criados, certo? Conforme a aula passada. Tem o FRM principal e o FRM transferido. Vou dar um duplo clique aqui no nosso FRM principal. Vou fechar aqui a minha janela do project. Vou clicar aqui com o botão direito sobre o excluir vários itens, certo? Propriedades. E ele se chama btn underline excluir vários itens, vários registros. E o que é que ele faz, pessoal? Vou fechar aqui a janela das propriedades agora e vou dar um duplo clique sobre ele. Certo? Vou descer um pouco aqui para a gente poder entender aqui. Observe que aqui eu desliguei a atualização de tela e no final do código habilitei novamente, certo? E aqui, se você tem acompanhado os vídeos, você sabe perfeitamente o que aqui está fazendo, certo? Mas só reforçando, eu tenho uma variável do tipo inteira, chamada linha, tenho uma variável também do tipo inteira, chamada i. Aqui eu tenho uma variável do tipo worksheets, chamada w, pois eu vou estar referenciando a minha guia cadastro a w, certo? Então, a partir agora do momento que eu setei w como sheets cadastro, o VBA vai entender que w é o mesmo que cadastro, certo? Que é o nome da nossa guia. O nome da nossa guia é aqui, certo, pessoal? Voltar aqui para o código. Então, aqui eu estou dizendo que a minha linha é igual a 2. Voltando aqui para a planilha. Porque a minha linha 1 é o nosso cabeçalho, certo? Voltando para o código. Aqui só para garantir, pessoal. Caso o meu cursor esteja em um outro canto aqui da planilha, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Caso o meu cursor esteja em alguma outra parte aqui da planilha, quando eu coloco o range igual a 2.select, ele vai estar me garantindo que o meu cursor vai estar exatamente aqui, ó, na minha célula A2, onde tem o valor 1, certo? Só para garantir. Vou maximizar aqui. E aqui o que é que eu estou fazendo, pessoal? Observe que nos nossos vídeos a gente trabalha bastante com ForNext, certo? O for é faça, certo?
to no caso, até o que. E o next até avançar, certo? Então, basicamente, o que é? Quando eu tenho valores que basicamente eu sei até que valores vão, eu trabalho bastante com o comando for, certo? Então, for nossa variável i, que é igual a 1, certo? Perdão, nossa variável i, que é do tipo inteira, que vai começar com o valor de 1, certo? Então, for i igual a 1 até, certo? Esse to, até o que? A contagem dos itens, certo? Ó, percebe que eu estou trabalhando com a propriedade count. Até a contagem dos itens, list itens, no caso, de quem? Da nossa LST pesquisa, que é a nossa list view, certo? Então, eu vou de 1 até a contagem dos itens que tiver na minha list view. Se ele tiver 6, então, ele vai fazer de 1 até 6, certo? O que ele vai fazer de 1 até 6? Esse laço, certo, pessoal? Então, dentro desse laço, o que vai acontecer? Ele vai verificar se o meu if, certo? Que quer dizer se o que? Se a minha LST pesquisa.list i.item i.checked foi igual a true. Resumindo, o que ele está querendo dizer aqui? Se o meu item i, que é uma variável, certo? Que no caso eu não vou saber quem é que está marcado, por isso que eu trabalho com a variável i. Se aquele valor que estiver marcado, ou seja, igual a true, certo? Se a minha check, no caso é a nossa checkbox, foi igual a true, ou seja, se ela estiver marcada, então o que? Vai fazer o que? A nossa variável id, essa variável id, percebe que eu não declarei aqui dentro dessa rotina. Por quê? Porque eu vou trabalhar com ela em mais de uma rotina. Então, quando a gente trabalha em mais de uma rotina com a mesma variável, a gente declara fora do projeto, certo? Se eu clicar aqui, selecionar id e clicar com o botão direito sobre ela, e clicar em definição, observe que eu fui redirecionado aqui para a sua declaração, certo? Do tipo inteira. Como eu estou trabalhando dentro do próprio módulo, certo, do form, eu não declarei ela do tipo pública, certo? Porque eu estou dentro do próprio módulo do formulário. Se eu tivesse um módulo à parte, eu declararia como pública, aí sim eu trabalharia com ela em outros módulos. Como ela está dentro do próprio módulo, não precisa dizer que ela é pública, certo? Para me voltar para o código, como é que eu faço? Já com ela selecionada, basta eu clicar novamente sobre ela em última posição. E eu fui redirecionado para a última posição que eu estava antes de chegar até ela, certo? Então, o que é que eu estou dizendo aqui, pessoal? Que a minha variável do tipo inteira, certo? Que é o nosso id, vai estar recebendo... Perceba que aqui tem um sinal de igualdade. Ela vai estar recebendo o quê? Vai estar recebendo o valor que estiver na minha LST pesquisa.list.item i, certo? Ou seja, vai estar recebendo o valor que estiver na minha coluna 1 da nossa list view, que é a nossa coluna onde está os IDs, certo? Então, quando ele pegar esse valor, ele vai estar armazenando nessa variável, certo? Depois de armazenado, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar chamando essa rotina excluir vários itens, utilizando o método call, certo? Toda vez que for você criar uma rotina e quiser chamar uma rotina, você trabalha com call, certo? Ou seja, vou selecionar o excluir vários itens e vou clicar com o botão direito novamente em definição. E agora fui redirecionado para a rotina, certo? Aqui eu setei novamente o objeto, certo? Que é a nossa guia cadastros. Aqui a selecionei e aqui eu estou trabalhando com ela, certo? Observe que a partir do momento que eu digo que W é cadastro, então agora eu posso, não precisa mais eu digitar sheet.cadastro.cells. Basta eu botar o ponto cells que o VBA entende que esse ponto cells pertence ao W, que o W quem é? O sheet cadastro, certo? E aqui que eu estou fazendo, pessoal? Aqui o do until é faça até que. Faça até o que, no caso? Faça até que a minha linha, que é a nossa variável, começa com o valor de 2, da nossa coluna 1, que é a nossa coluna 1, a coluna que está no nosso ID aqui, certo? Então, faça até que a nossa variável da coluna 2, a partir da linha 2, da coluna 1, seja igual ao vazio. E quando esse valor não for vazio, ele vai fazendo o laço, certo? Aí, quando ele encontrar o valor que estiver nessa coluna for igual ao valor que estiver na minha variável, certo? Observe que aqui eu estou fazendo a verificação. If se meu ponto cells linha, se a minha linha, que é uma variável da coluna 1, for igual o valor que estiver na minha variável id. Então o que ele vai fazer? Ele vai estar selecionando, certo? Vai estar selecionando aqui o meu valor, certo? Depois de selecionado, o que ele vai fazer? Vou usar o comando para deletar toda a linha. Ou seja,
vai deletar aqui toda a linha de 1 a 1, certo? Entire home.select. Entire quer dizer inteiro, certo? Então vai deletar home, que quer dizer linha, então vai deletar a linha inteira. .select. Select um ponto delete, shift xloop. O que ele está fazendo aqui? Está selecionando e deletando e depois o cursor subindo para cima, certo? Para a próxima linha preenchida, no caso. E aqui vai estar ativando essa célula, beleza? O linha igual a linha mais 1 é apenas para fazer o incremento para ele continuar o laço, certo? Então, voltando lá para o código, vou clicar aqui, onde está piscando aqui, em última posição. Perceba que eu retornei aqui para a rotina btn excluir vários registros, certo? Então, após ele armazenar o valor na minha variável id, certo? E excluir a linha conforme o valor que estiver na id, ele vai sair aqui do laço, certo? E vai carregar novamente os dados da list view, ou seja, depois de excluído, ele vai estar atualizando minha list view. Então, vai passar para o usuário todos os dados já atualizados, certo? Menos o valor que foi excluído, certo? Então, o usuário vai estar vendo aquela list view atualizada. E aqui eu habilitei a tela, certo? Vamos entender aqui na prática como é que está funcionando esse código. Vou pressionar Alt F11 para voltar para a planilha. Vou clicar aqui em formulário e observe. Vou selecionar o item 2 e o item 5. Poderia selecionar todos, como poderia selecionar só um, certo? Vou clicar em excluir vários itens. Perceba que o meu item 2 e o item 5 foi excluído, ó, certo? Se eu selecionar tudo, vou excluir vários itens. Perceba que todos os itens foram excluídos, certo? Qual foi a mágica? Foi o que eu disse para vocês. O valor que estiver aqui marcado, a nossa variável id vai estar recebendo esse valor, certo? No caso, eram os valores que tinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Esse valor que está marcado, o código está pegando esse valor e está repassando para o id. E o id está sendo verificado com o doUntil. O doUntil está verificando aqui se o valor que estiver no id é igual ao valor que estiver aqui na coluna 1. Se for igual, ele vai estar selecionando a linha inteira e vai estar excluindo. Depois, vai carregar novamente os dados e vai aparecer aqui atualizado para o nosso usuário, certo? Aqui na nossa list view. Agora o que é que vamos fazer? Agora vamos transferir esses dados, certo? Conforme eu marque aqui os dados, eu vou estar excluindo na planilha e estar transferindo para um outro form, certo? Com outra list view. Vou fechar aqui meu form. Eu tenho esses mesmos dados aqui que eu excluí agora, copiados aqui nessa plan, certo? Para ficar mais fácil aqui pra gente, para não ter que ficar só digitando, certo? Então, o que é que ele vai fazer agora, pessoal? Vou clicar aqui em formulário, vou mostrar aqui para vocês. Quando eu, por exemplo, eu vou selecionar o item 2 e o item 4. Vou clicar em transferir dados entre list view, certo? Foi o que aprendemos na aula passada. Observe que eu transferi apenas os itens que estão marcados, certo? Porém, não foram excluídos da planilha e nem da nossa list view. Então, é o que vamos estar aprendendo a fazer agora. Aqui é só uma questão de lógica, pessoal, certo? Se eu já tenho uma rotina que exclui vários itens, o que é que eu vou fazer? Vou criar uma nova rotina? Não. Basta eu chamar ela agora, certo? Dentro deste botãozinho aqui, certo? Transferir dados entre list view de formulários diferentes. Vou clicar aqui com o botão direito sobre ele, propriedades, e observe. Descer um pouquinho aqui, ele se chama btn transferir, certo? E o excluir vários itens se chama btn excluir vários registros, certo? Vou dar um duplo clique aqui sobre o nosso transferir dados entre list view. Fechar aqui minha janela das propriedades. E observe que na aula passada eu já expliquei isso, certo? Então não vou me prender aqui, certo? Se não assistiu, eu vou deixar na descrição aí do vídeo a aula passada explicando como é que eu faço esse carregamento dos dados, certo? O que interessa hoje é aqui como é que eu vou estar excluindo. Então observe que após ele fazer toda a transferência dos dados, ele vai estar aqui, ó, utilizando novamente o call, e vou desmarcar aqui que está argumentado, certo? Então ele vai estar chamando o método quem? O btn excluir vários registros underline click, que nada mais é do que o botão que a gente criou a rotina para excluir os itens, certo? Então eu não criei uma nova rotina, apenas chamei o botão que já exclui exclui todos esses registros que temos, certo? Então como eu desmarquei agora, ele vai ser executado, o VBA vai fazer a leitura dele, certo? Se eu quiser ver o que é que ele faz, basta selecioná-lo,
Como é um botão, pessoal, eu tenho que botar aqui o evento, certo? Se fosse uma rotina, eu bastaria botar aqui o nome da rotina e chamar através do call. Como é um botão, eu tenho que colocar o evento que esse botão está executando, certo? Que no caso é o evento clique. Então eu vou selecioná-lo, clico em definição e observe que é a nossa rotina que eu expliquei no começo do código, certo? Então eu não criei uma nova rotina, apenas chamei-a dentro daquele botão que faz a transferência dos dados, certo? Então eu vou pressionar aqui o Alt mais F11, vou voltar para a planilha e vou clicar em formulário. Então reparem, vou marcar o item 2 e o item 6, por exemplo, e vou clicar em transferir dados entre list view. Observe que o item 2 e o item 6 foi transferido para esta nova list view. Ele foi excluído aqui da nossa list view, certo? Ó, da nossa list view do nosso FRM principal e foi excluído também aqui na planilha. E já aparece atualizado aqui para o usuário, certo? Aí vem a indagação de um dos inscritos do canal. Como é que eu faço agora para cadastrar esses dados que são excluídos da nossa list view, certo? Agora eu quero cadastrar esses dados aqui. Observe que eu já tenho um botãozinho aqui. E já criei uma rotina para ele. Vou apenas explicar para vocês, para ficar mais fácil, para não prolongar tanta aula. Certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Vou fechar aqui. Lembrando que se eu marcar todos aqui, ó, selecionar todos e clicar em transferir dados, todos os meus dados foram excluídos da nossa planilha cadastro e todos foram transferidos para cá, certo? Vou fechar aqui também. Novamente vou copiar apenas os dados aqui, que são dados ilustrativos para a gente estar executando aqui na aula, certo? Vou clicar em Visual Basic, vou clicar em exibir, Project Explorer. Agora vou trabalhar com o nosso FRM transferido. Eu tenho um toolbar aqui. Se você não sabe como trabalhar com toolbar, adicionar ele, colocar a imagem nele, a gente tem um vídeo específico sobre isso, certo? Vou também estar deixando aí na descrição dos vídeos. Vou clicar com o botão direito sobre ele, propriedades. Eu não renomeei, ainda se chama toolbar mesmo. Vou dar um duplo clique sobre ele, certo? Eu tenho aqui o nosso select case e end select, certo? Que é a estrutura aqui. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou pegar aqui com a propriedade index, eu vou estar pegando o valor do nosso botão. Todo botão, pessoal, que a gente adiciona ao nosso toolbar, ele recebe um valor index, certo? Então, o nosso primeiro botão tem valor 1. Se eu adicionar um próximo botão, ele vai ter valor 2 e assim por diante, certo? Então aqui eu estou dizendo o que? Se o select case, se o meu case esse for igual a 1, ou seja, se o valor do meu case for 1, que no caso é o nosso botão, ele vai estar executando essa rotina. Se eu colocasse aqui, por exemplo, case is igual a 2, ou seja, eu teria que ter um outro botão aqui, certo? No meu toolbar. Como eu não tenho, vai dar um erro, certo? E aqui eu colocaria a rotina desse botão, certo? E assim por diante. Apenas para ilustrar para vocês. Então, como eu só tenho um botão, meu case é igual a 1. Então, case for igual a 1, vai chamar essa rotina. A rotina está logo aqui abaixo, mas se estivesse longe, bastaria selecioná-la, clico com o botão direito, definição, e fui redirecionado para ela. Aí observe aqui, pessoal, que novamente eu desligo a atualização da tela e habilito aqui no final do código. Por que a gente faz isso, pessoal? Se você trabalha com muito código, você vai ver, se você aplicar isso ao seu projeto, você vai ver que você ganha bastante tempo, certo? Desligando a tela e habilitando só no final do código, você economiza, você otimiza o seu código, certo? Ele processa muito mais rápido, certo? Então vamos aqui. Aqui eu estou ativando o meu arquivo, certo? Que no nosso caso se chama atualizar registro.listview. Por que eu faço isso? Se você trabalha como eu, com vários arquivos diferentes, abertos ao mesmo tempo, se você executar uma rotina e ela não estiver ativando o arquivo que você quer no momento que for executada, vai dar um erro. Para evitar esse erro, eu ativo o arquivo que vai receber essa rotina, certo? Então aqui, observe que eu estou botando Activate. Seleciona o arquivo, certo? A partir do momento que ele seleciona o arquivo, agora ele vai rodar essa rotina nesse arquivo selecionado, certo? Então novamente aqui eu declarei variáveis.
Aqui eu setei o meu objeto, nossas sheets, que agora se chama itens transferidos, que é essa guia aqui, certo? Beleza? Que é essa guia aqui, itens transferidos. Aqui a selecionei e aqui coloquei o meu cursor na célula 1, certo? Porque meu cursor pode estar em qualquer canto aqui. Para não ocorrer o erro dele gravar os dados numa coluna errada, eu coloco o meu cursor aqui e ele vai partir agora dessa coluna aqui, certo, pessoal? Aqui eu estou utilizando um laço para lançar todos os itens na list view. Então aqui, depois que eu selecionei qual é a minha célula que vai partir o valor, certo? Aqui eu estou fazendo o meu laço para lançar todos os itens da list view na planilha. Observe que a minha linha aqui, no caso, vai receber o valor que estiver no meu intervalo range, certo? Range quer dizer intervalo, da nossa coluna A, que é a nossa primeira coluna da nossa planilha, concatenado com house.count. Ou seja, meu A minha linha vai receber o valor que estiver em A, da nossa coluna A, concatenado com house.count. Ou seja, aqui eu estou fazendo a contagem das linhas, certo? Então o meu A vai ser A2, A3 e assim por diante, certo? Conforme a contagem que ele fizer das linhas, certo? Ponto end xloop, ou seja, vai subir para cima o cursor. Ponto how mais 1. Esse mais 1 por quê, pessoal? Se eu não colocar esse mais 1, o que vai acontecer? Deixa eu explicar aqui para vocês. Se eu tiver dados preenchidos aqui, ó, na linha 2 e na linha 3, e não colocar, aquele mais 1 não tiver colocado, quando eu fizer a contagem das linhas, ele vai contar que eu tenho duas linhas, certo? Preenchidas. Porém, na hora que ele for fazer o cadastro, ele vai sobrepor a minha última linha preenchida, certo? Para evitar isso, eu coloco aquele mais 1. Ou seja, ele vai cadastrar agora na minha próxima linha vazia, certo? Não em cima da minha última linha preenchida. Espero que vocês tenham entendido. Vou voltar aqui para o Visual Basic. Então esse mais 1 está me garantindo que ele vai preencher na próxima linha vazia, certo? Sendo assim, ele não vai sobrepor a última linha preenchida. E esse for i igual a 1, novamente, faça a contagem dos nossos itens da nossa list view, certo? Pesquisa 2, que é o nome da nossa list view do nosso FRM transferidos. Aqui eu estou fazendo a contagem dos itens e conforme a quantidade de itens que tiver, ele vai fazendo o laço, certo? Aqui o erro resume next apenas para evitar algum tipo de erro. Se você, aqui eu só estou ignorando o erro. Se você quiser tratá-lo, você trabalha com o erro goto, certo? E aqui é fácil, pessoal. Lembrando que a nossa list view começa com valor 0, certo? A primeira coluna da list view tem valor 0. Então, por isso que aqui só vai até a coluna 7. Porque a primeira vai ter valor 0, a segunda 1, a terceira 2 e assim por diante, certo? Como eu tenho 8 colunas, a minha última tem valor 7. E aqui apenas, observe que aqui eu estou... Aqui eu comentei aqui os campos, certo? Aqui no caso, o nosso item I, que é a nossa primeira coluna da nossa list view, que tem valor 0, vai estar recebendo os valores que tiver no ID, certo? E os valores que tiver aparecendo naquela primeira coluna, vai estar sendo lançados na nossa linha, que é uma variável, na nossa coluna 1. Observe que aqui já aparece o subitem, certo? Que é a propriedade da list view. Aqui eu estou lançando o primeiro item. E a partir da linha 2 já é o subitem, certo? Que é o primeiro valor que vem após a coluna, certo? Após a primeira coluna da list view. Então aqui eu estou lançando o subitem 1, que vai estar lançando o cadastro na planilha, na coluna B. O subitem 2, que vai estar lançando o código do item na coluna C, e assim por diante. Até a última coluna, que é a nossa coluna 7, certo? A nossa list view. Na realidade, nossa coluna 8, a list view, porém tem um valor de 7. Pois a nossa list view começa a partir do valor 0. Linha é igual a linha, mais 1. Pois tenho que fazer esse incremento para ele continuar o laço, certo? Se eu não fizer isso, vai lançar apenas o primeiro e parar por aí. Aqui eu tenho um comando para salvar, eu deixei comentado. Se você quiser salvar, a partir do momento que você faz a transferência, já você quer que salve, então descomente esse comando, certo? Aqui eu faço aqui a limpeza da nossa list view. Como eu vou aqui estar descarregando o formulário, não tem necessidade de eu fazer a limpeza, certo? Mas eu vou deixar aqui, fica a critério seu. Aqui eu estou
Aqui eu estou emitindo para o usuário a informação que o dado foi cadastrado, certo? Aqui eu estou descarregando o nosso UFRM transferido. Aqui eu estou descarregando o nosso UFRM principal e aqui novamente estou habilitando a tela. Vamos para o código para ficar mais fácil o entendimento. Alt F11, voltei para a planilha. Observe que eu não tenho nenhum dado ainda na nossa itens transferidos. Vou clicar aqui em formulário e vou marcar, por exemplo, o item 2 e o item 3. Vou clicar em transferir dados entre list views de formulários diferentes, certo? Repare que já foi excluído da nossa planilha, já foi atualizado na nossa list view e só me apareceu os dois itens que eu marquei. Vou clicar em cadastrar, registros realizados com sucesso e observe que meus formulários foram descarregados, certo? E já me apareceu aqui cadastrado, certo? Os dois itens que estavam marcados na nossa list view, certo? Que foram transferidos, que é o item 2 e o item 3, que são exatamente os itens que não aparecem mais aqui, certo? Vou clicar em formulário e vou, por exemplo, marcar todos. Vou clicar em transferir dados entre list view novamente. Então observe que não me aparece mais nenhum dado na nossa list view do FRM principal, na nossa planilha de cadastro não tem mais nenhum dado também. Porém na nossa list view do FRM transferidos temos 4 itens. Clicando em cadastrar, vou dar o OK e observe que meus itens foram cadastrados, certo? Como eu coloquei o mais um, observe que meu primeiro item foi cadastrado após a primeira linha vazia, certo? Se não tivesse colocado mais um lá na linha, o primeiro item aqui teria sobreposto o item 3, certo? Então perceba que o nosso código está rodando perfeitamente. Como eu não saí digitando, pessoal, talvez fique um pouco também difícil a compreensão de vocês. Eu espero que vocês deixem um like no vídeo, comente se vocês sentiram alguma dificuldade aí e bora se ajudar. Até a próxima aula. Falou!